Muitas pessoas me perguntam o que é uma interface TDI. Uma interface TDI ela é caracterizada por ela ter nas suas funcionalidades de janela, porque pensa bem, por muito tempo nós pensamos em programação janelas independentes, do tipo SDI. Né? Então vamos carregar aqui um programa bastante conhecido para mostrar. Então vamos aqui no Flame Robin. Ó. Eu posso executar aqui um statement aqui nele e você vê que vai abrir uma nova janela. Essa janela pode ser modal, nesse caso não é, porque eu posso voltar para a janela de trás. Ó. Então essa é um estilo chamado SDI. E existe aquelas aplicações chamadas MDI, onde as janelas elas são carregadas dentro de uma outra janela com os seus controles minimizar, maximizar e fechar, colocar lado a lado, né, com tipos de arranjamentos de janelas dentro de si mesma. Isso não existe no Linux. Por que não existe? Porque os desenvolvedores desses Window Managers, como KDE, GNOME, consideram ele uma falha de projeto. E deve ser verdadeiro, porque há muitos anos a gente não vê aplicações da própria Microsoft usando esse estilo de programação. Né? Mesmo aquelas interfaces novas, modern, né? Que alguns ainda chamam de Metro, elas não têm como criar uma aplicação MDI dentro delas. Então realmente não tem mais como criar aplicações MDI. Mas ela tinha uma característica boa. Você podia ter 2 janelas ou 3 janelas e ter um cadastro de cliente, um cadastro de fornecedor, um cadastro disso, um cadastro daquilo. Ter as 4 janelas abertas simultaneamente e poder trocar entre elas dentro do próprio aplicativo. Então quer dizer que eu não posso mais fazer isso? Pode, através de interfaces TDI. Vamos ver como funciona a TDI agora. Então vamos tirar um pouquinho de lado o Flame Robin. Olha, essa aqui é uma aplicação TDI, um aplicativo chamado Headset, que é um player de música. Né? Então ele tem os meus gostos musicais, né, dentro do YouTube Music, né, e eu posso carregar os canais de música diretamente daqui. Vamos carregar também o Nautilus. O Nautilus é uma aplicação TDI. Todas as janelas abrem em cima de si mesmas. Mas se eu der um Ctrl T aqui, eu abro uma guia igual o Firefox, igual o Google Chrome. Percebe? Então, essa é uma interface TDI e fica muito claro isso, porque eu estou vendo as guias, as abinhas da aplicação. Mas aplicativos como o Headset são TDIs, mas não mostram guias nenhuma. Elas simplesmente carregam, né? Olha só, se eu tocar aqui, o que você acha que vai acontecer? Ele vai, ao tocar aqui, ele vai abrir uma nova guia e carregar aquela música que eu preciso, uma guia diferente. Vou pausar aqui, vamos baixar isso e podemos agora, se desejar, né, procurar um outro gosto. Mas você percebe que quando você toca, né, por exemplo, nessa setinha aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma guia, uma aba, né, e vai montar o seu formulário dentro dela e vai me apresentar o seu conteúdo. Só que você não vai ver a orelhinha. Então a diferença entre uma orelha ser visível ou não ser visível. Por isso podemos criar interfaces TDI usando o próprio PG Control. Então se eu abrir aqui o Lazarus aqui, né? Se eu abrir o Lazarus aqui, eu posso simplesmente, deixa eu ver se é possível primeiro, né? Vamos lá. Deixa eu minimizar essa janelinha. Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, uma interface de TDI pode ser criada usando um PG Control normal, né, onde você vai ocultar essas guiazinhas e vai carregar um formulário, vai criar formulários independentes e vai embutir dentro dessas guias. Só que fazer isso dá trabalho. Por quê? Porque você vai pegar um formulário, vai dar um create form, depois vai mudar o parent dele para dentro da tab sheet, né? E quando a pessoa der um sair ou um fechar, você tem que ficar esperto para apagar também a tab sheet dela, né? Senão vai ficar uma tab sheet vazia, né? Então dá trabalho, mas pode ser feito, né? Quando eu falo trabalho, não é trabalho também excepcional, né? Não é nada excepcional, tá? Mas existem componentes
né? Se eu rodar isso aqui, deixa eu ver se ele compila, né? Não está compilando aqui, está dando link fire, não sei ainda exatamente o que pode ser, mas isso eu resolvo uma outra hora, tá? Então pode ser feito dessa forma, mas existe um componente, né, chamado TDI Notebook, né, que você pode usar. Então se eu pegar aqui, vamos pegar aqui o Lázaro novamente, né, e eu vou agora pegar um componente específico para isso, chamado TDI Notebook. Eu vou instalá-lo primeiro. Como é que ele funciona? Eu venho aqui no Online Package Manager, né? Então vamos lá de novo, foi muito rápido. Então Package, Online Package Manager, vou procurar aqui por TDI Notebook, TDI Notebook, marco ele para instalação e clico em instalar. Tá? Ele já está instalado, eu não preciso fazer isso. Como vai funcionar? Bom, se eu pegar aqui um projeto novo, Project, New Project, você vai ver que ele tem cara de PG Control, né, do mesmo jeito, olha só. Vou pegar aqui um main menu. Esse tipo de componente precisa do main menu, tá? É característica do TDI Notebook, ele não funciona sem um. Tá? Vou pegar o TDI aqui, olha ele aqui de novo. Tá. Eu preciso colocar ele aqui dentro desse formulário, ok. Vou colocar aqui umas guias, vamos colocar umas 5. Vamos pedir para ele maximizar, usar toda a área cliente. Como eu disse para você, ele não funciona se você não tiver com ele ligado a um main menu. Tá? Vou ligar ele ao main menu. Tá? Agora já tem todas as tab sheets, elas estão visíveis, tá? E eu posso mandar rodar. Tá? Se eu mandar rodar, o que vai acontecer? Você vai ver 5 guias, não tem nada de especial. Tá? Então tá aqui ó, a aplicação. É isso aqui, tá vendo? Como eu já tinha um main menu, no main menu ele colocou as sheets para poder trocar. Tá? E ele tem o gerenciamento, você pode ir fechando as sheets ou você pode colocar um botão fechar em cada um dos seus forms e ele vai fazer isso, ó. Vai fechar sozinho. Então o TDI Notebook apenas é um agilizador. Você vai simplesmente criar os seus forms independentes. Eu até tenho aqui um mecanismo que faz uso dele. Vamos ver se eu consigo abrir. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Não. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo rodar o TDI Notebook. Esse demo aqui que eu fiz, ó. O que acontece? Ele carrega um cadastro, carrega um cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, vai tudo em cima da mesma janela, tá vendo? Mas olha o projeto. O projeto tem os seus arquivos, cadastro de representantes, cadastro de fornecedores né? Enfim, o que esse formulário tem? Ele só tem nada. Olha, aqui. Né? E o que tem dentro dele? Novamente, nada, só um create um memo. Mas ele sabe sozinho fechar e fazer o release e o free, não sem eu programar nenhuma linha. A única coisa que eu tenho na realidade é na tela principal. Olha só que simples, ó. Eu falo para ele, esse janela fornecedor existe dentro daquelas guias? Não, não existe. Então cria ele para mim e põe ele, né, dentro de uma do formulário. Só isso, é isso aqui. Muito mais simples até do que você fazer um monte de show modal lá e colocar alguns seus códigos. Então a interface daí é mais simples de ser programada e é mais efetiva e até mais bonita, né? Olha só que interessante naqueles meus controles, daqueles meus programas, ó. Né? Novamente, olha só. Esse programa, ele tem a interface TDI. Então, olha só. Se eu carregar a lista de equipamentos de proteção, né, o que vai acontecer? Esse programa vai carregar, tá tudo lá, tá bonitinho e tal. E vamos dizer que eu deixo essa tela aqui e agora eu vou para outra. Olha lá. Lista de colaboradores, lista de CAs. Aí tudo é TDI, tá vendo? Mas no momento de qualquer, eu venho uma configuração e falo que não quero mais ver as guias. Né? Fecho o programa, né? Vou novamente aqui nele, chamo ele de novo. Né? Ao chamar pela segunda vez, agora com uma configuração onde as tabs vão ficar ocultas, né? Eu não vou mais ver elas.
qual será o efeito do meu programa? Olha só, se eu colocar a lista de equipamentos de proteção, ele carrega os equipamentos de proteção. Agora, vamos estar com essa janelinha, vamos pegar um deles aqui, vamos editar. Ok, está editando esse. Se eu for para a lista de colaboradores, sai aquela janela e entra outra. Mas eu fechei aquela verdadeiramente? Não, ela só está com a minha oculta. Né? Então, de forma que se eu mandar voltar para ela, né, ó, não tem mais aquelas orelhinhas. Então, não tem mais como eu selecioná-la por aqui. Eu vou apenas em lista de EPs e ele vai voltar para aquela tab novamente. Similar ao que o headset está fazendo aqui, só que ele tem um jeitinho mais bonito, tem capinha de álbum e tudo mais, mas a grosso modo, quando você clica em voltar aqui, está voltando para a tab principal. Quando você clica numa opção de abrir aqui, você está mandando criar o formulário, carregando o formulário com os componentes que precisa e depois você monta ela dentro de um tab. Só que você não está vendo a orelhinha. Entende? Então, é assim que a interface TDI, elas funcionam, elas são mais modernas, elas são práticas, né? Faça sempre uso delas dentro dos seus sistemas, né? Nesse caso, desse tipo de estilo de programação, funciona tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Android. É um mecanismo que simplesmente veio para resolver problemas de interface. Até mais.